Pergunta número 1. Quem foi Manuel Bandeira? Um militar revolucionário, um apresentador de TV, um diretor de cinema ou um poeta? Resposta: um poeta. Crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor, Manuel Bandeira foi um dos pontos mais altos da poesia. Pergunta número 2. Qual destes sinais gráficos foi abolido no último acordo ortográfico da língua portuguesa? Trema, acento grave, hífen ou apóstrofe? Resposta: trema. O trema continua a ser usado apenas em palavras estrangeiras e seus derivados, quando as mesmas não forem aportuguesadas. Exemplo: nome: Miller, derivada milleriano. Pergunta número 3. O príncipe Philip morreu 2 meses antes de completar 98 anos, 99, 100 ou 101 anos? Resposta: antes de completar 100 anos. Faleceu em abril de 2021. Foi casado com a rainha Elizabeth II por 74 anos. Pergunta número 4. Conclua o pensamento. Penso, logo sou humano. Penso, logo existo. Penso, logo vivo. Penso, logo sou lúcido. Resposta: penso, logo existo. Pensamento do filósofo francês René Descartes, que viveu entre os séculos XVI e XVII. Pergunta número 5. Budapeste é a capital da Finlândia, da Holanda, da Hungria ou da Dinamarca? Resposta: é a capital da Hungria. A população de Budapeste é de aproximadamente 1.800.000 habitantes, dados de 2016. Pergunta número 6. Quem foi o primeiro presidente do regime militar? Costa e Silva, Emílio Médici, Castelo Branco ou Ernesto Geisel? Resposta: Castelo Branco. Castelo Branco foi um dos articuladores do golpe militar de 64. Governou de 64 a 67. Pressionado pelas Forças Armadas, foi substituído por Costa e Silva. Pergunta número 7. No início do século XX, o Reino do Sião passou a se denominar Laos, Tailândia, Camboja ou Malásia? Resposta: Tailândia. A capital da Tailândia é Bangkok. Pergunta número 8. A Ipiranga S.A., Companhia Brasileira de Petróleo, originou-se em Recife, Pernambuco, Cubatão, São Paulo, Itabuna, Bahia ou Rio Grande do Sul? Resposta:
Rio Grande, Rio Grande do Sul. A Ipiranga originou-se da Destilaria Rio Grandense de Petróleo Sociedade Anônima, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fundada em 1934. Pergunta número 9. Na época da Guerra Civil Americana, qual era a produção agrícola nos estados do Sul para a qual eles precisavam da mão de obra escrava? Algodão, milho, cevada ou batata? Resposta: algodão. O norte dos Estados Unidos era industrializado, enquanto que o sul era agrícola e por isso não podia abrir mão dos escravos em favor da abolição. E este foi um dos principais motivos da Guerra Civil entre norte e sul. Pergunta número 10. Em que estado norte-americano está localizada a Universidade de Harvard? Califórnia, Texas, Massachusetts ou Louisiana? Resposta: Massachusetts. Está situada na cidade de Cambridge. Pergunta número 11. Caracas é a capital da Colômbia, da Bolívia, da Nicarágua ou da Venezuela? Resposta: Caracas é a capital da Venezuela. Pergunta número 12. A lei inglesa que permitia prender navios que transportassem escravos era a Lei do Sexagenário, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre ou a Lei Bill Aberdeen? Resposta: Lei Bill Aberdeen, lei de 1845. O Brasil protestou, mas em 1850 cedeu. Pergunta número 13. O que Carlota Joaquina era de Dom João VI? Mãe, esposa, filha ou irmã? Resposta: esposa. Era filha do rei da Espanha Carlos IV. Casou-se por procuração com Dom João VI quando tinha apenas 10 anos de idade, por um acordo entre Portugal e Espanha. Pergunta número 14. Em que cidade da França está localizada a Catedral de Notre-Dame? Lyon, Paris, Toulouse ou Marselha? Resposta: Paris. A catedral tem mais de 800 anos. Pergunta número 15. Qual é a origem da fabricante de automóveis Ferrari? Francesa, sueca, suíça ou italiana? Resposta: italiana. Enzo Ferrari foi seu fundador no ano de 1939. Pergunta número 16. Quem disse a frase Vim, vi e venci? Duque de Caxias, Maria Antonieta, Marco Antônio ou Júlio César? Resposta: Júlio César. Dizem que ele a proferiu em 47 a.C.,
após sua rápida e decisiva vitória sobre Pharnaces II do Ponto na Batalha de Zela. Pergunta número 17. Em que estado brasileiro se localiza o ponto mais alto do Brasil? Minas Gerais, Amazonas, Paraná ou Goiás? Resposta: Amazonas. É o Pico da Neblina. Sua altitude é de 2.995 metros. Pergunta número 18. Hollywood, a terra do cinema, está situada em Los Angeles, em São Francisco, em San Diego ou em Sacramento? Resposta: Los Angeles. Hollywood é um distrito de Los Angeles. Pergunta número 19. As pirâmides do Egito, em sua maioria, foram construídas como templos, túmulos, monumentos ou palácios? Resposta: túmulos. Existem bem mais de 100 pirâmides identificadas no Egito. Pergunta número 20. Qual é o animal terrestre mais rápido do mundo? Antílope, gnu, guepardo ou gazela? Resposta: guepardo. O guepardo é capaz de atingir 115 km por hora, tornando-o o mais rápido dos animais terrestres. Pergunta número 21. O Taj Mahal é um templo, um museu, um castelo ou um mausoléu? Resposta: é um mausoléu. O Taj Mahal foi uma construção que um imperador mongol mandou fazer em homenagem à sua terceira esposa no século XVII. Fica em Agra, na Índia. Pergunta número 22. Qual crime é caracterizado como estelionato? Opção 1. Desfalque na empresa. Opção 2. Enganar para levar vantagem. Opção 3. Alterar os próprios documentos. Opção 4. Superfaturar obras do governo. Resposta: opção 2. Enganar para levar vantagem. Benefício obtido de forma desonesta. Prejudicar alguém em benefício próprio. Pergunta número 23. A que personagem da história associamos Waterloo? Winston Churchill, Napoleão Bonaparte, Robespierre ou Alexandre Magno? Resposta: Napoleão Bonaparte. Foi na famosa Batalha de Waterloo, na atual Bélgica, que Napoleão foi derrotado em 1815 por uma coligação inglesa e prussiana. Pergunta número 24.
Qual é o significado da palavra caterpillar em português? Centopeia, minhoca, lagarta ou marimbondo? Resposta: lagarta. Caterpillar é uma famosa marca de tratores, escavadeiras, etc. Pergunta número 25. A expressão agora é tarde, Inês é morta tem origem em Inês de Castro, Inês de Borgonha, Inês de Áustria ou Inês de la Cruz? Resposta: Inês de Castro. Agora Inês é morta foram as palavras do príncipe Pedro de Portugal quando seu pai matou sua amante Inês. Pergunta número 26. Há quantos anos existe o programa A Praça é Nossa, considerando-se o ano de 2024? 67, 57, 47 ou 37 anos? Resposta: 67 anos. O programa foi concebido por Manuel de Nóbrega. Entrou no ar em 1957 com o nome de Praça da Alegria. Atualmente é apresentado por seu filho Carlos Alberto de Nóbrega. Pergunta número 27. Para preparar uma maniçoba, são usadas folhas de mamão, bananeira, mandioca ou couve? Resposta: mandioca. Maniçoba é um prato do norte e nordeste do Brasil. Pergunta número 28. O famoso assalto ao trem pagador ocorreu em uma viagem entre Paris e Lyon, Glasgow e Londres, Edimburgo e Liverpool ou Londres e Paris? Resposta: Glasgow e Londres. Ronald Biggs, que se tornou o ladrão do século, após o assalto, fugiu para o Brasil, onde morou por 30 anos. Morreu em Londres aos 84 anos de idade. Pergunta número 29. Seu nome científico é Tagete, mas é popularmente conhecida como Amor Perfeito, Boca de Leão, Maria Sem Vergonha ou Cravo de Defunto? Resposta: Cravo de Defunto, também conhecida como cravo amarelo. Pergunta número 30. A Revolução Farroupilha ficou também conhecida como Guerra dos Canudos, Guerra dos Farrapos, Intentona Comunista ou Revolta dos Tenentes? Resposta: Guerra dos Farrapos. Foi uma guerra separatista que aconteceu no Rio Grande do Sul e foi a mais longa da história brasileira, durando de 1835 a 1845. Pergunta número 31. A Terra do Nunca é uma ilha fictícia do livro Ilha do Tesouro, Peter Pan, Tom Sawyer ou Pinóquio? Resposta: Peter Pan. Peter Pan é um rapaz que não quer crescer e que vive na Terra do Nunca, com o Sininho e os Meninos Perdidos.
Pergunta número 32. O Cupido da mitologia romana corresponde a que deus ou deusa na mitologia grega? Apolo, Atena, Eros ou Hera? Resposta: Eros. Cupido era o deus do amor na mitologia romana, equivalente ao deus Eros na mitologia grega. Pergunta número 33. Hong Kong é uma ex-colônia britânica, francesa, holandesa ou portuguesa? Resposta: britânica. Fica na China, mas atualmente é um território independente. Pergunta número 34. Qual é o país da polícia montada? Canadá, Estados Unidos, Escócia ou Suécia? Resposta: Canadá. A Real Polícia Montada do Canadá é uma organização federal. É a maior força de segurança do país. Pergunta número 35. A palavra modem tem origem em modificador, em um nome próprio, em algo moderno ou na junção de duas palavras? Resposta: na junção de duas palavras, modulador e demodulador. O modem converte o sinal para permitir o acesso à internet. Pergunta número 36. Dr. Jekyll and Mr. Hyde é o título original de qual destes romances? O Castelo do Homem Sem Alma, O Homem de Muitos Nomes, O Médico e o Monstro ou O Retrato de Dorian Gray? Resposta: O Médico e o Monstro. Neste romance, Robert Louis Stevenson explora o conflito entre o bem e o mal que existe na alma humana. Pergunta número 37. Religioso que tem cargo superior entre os monges é chamado de capelão, abade, cônego ou bispo? Resposta: abade. É aquele que governa uma abadia ou mosteiro. Feminino, abadesa. Pergunta número 38. Qual dos três poderes da República é exercido pelo presidente? Executivo, judiciário, legislativo ou nenhuma das opções? Resposta: executivo. O presidente tem a função de executar as leis já existentes e de implementar novas legislações. Pergunta número 39. Sonho de uma Noite de Verão é uma obra de Émile Brontë, Edgar Allan Poe, William Shakespeare ou Ernest Hemingway? Resposta: William Shakespeare. É uma comédia que foi escrita na década de 1590. Em 1999 foi criada uma adaptação para o cinema.
Pergunta número 40. A autoria das obras Ilíada e Odisseia é atribuída a Aquiles, Ulisses, Heitor ou Homero? Resposta: Homero. A Ilíada narra a tomada de Troia pelos gregos. A Odisseia descreve o retorno de Ulisses ao reino de Ítaca. As outras opções são personagens das duas obras. Pergunta número 41. Papiloscopia é o estudo da visão e da audição? É o estudo de todos os sentidos? É o estudo do nascimento prematuro ou o estudo das impressões digitais? Resposta: é o estudo das impressões digitais. As impressões digitais são úteis para identificação, mas seu propósito biológico é servir como aderência para segurar objetos. Pergunta número 42. O livro e o filme A Casa dos Espíritos contam uma parte da história do Chile, da Colômbia, da Argentina ou da Venezuela? Resposta: do Chile. Baseado na obra de Isabel Allende, o filme tem como elenco Meryl Streep, Jeremy Irons, Winona Ryder e Antônio Bandeiras. Pergunta número 43. Os astecas habitavam o norte do Uruguai, o sul da Argentina, o centro do México ou o centro do Canadá? Resposta: o centro do México. Por 2 séculos de dominação, os astecas formaram um grande império. Pergunta número 44. As esculturas dos 12 profetas de Aleijadinho estão em Vila Rica, Congonhas do Campo, Ouro Preto ou Uberlândia? Resposta: Congonhas do Campo. São estátuas feitas em pedra-sabão que foram esculpidas do período de 1794 a 1804. Pergunta número 45. Como morreu a atriz Leila Diniz? Acidente aéreo, durante uma cirurgia, acidente caseiro ou acidente de automóvel? Resposta: acidente aéreo. Leila morreu em desastre aéreo na Índia em 1972. Ela tinha 27 anos. Pergunta número 46. Xampete era esposa de Platão, Aristóteles, Pitágoras ou Sócrates? Resposta: Sócrates. Ela era uma mulher de temperamento forte e às vezes tempestuoso. Os debates entre eles eram intensos e apaixonados. Pergunta número 47. Carmen Miranda nasceu no Brasil, em Porto Rico, em Portugal ou na Espanha? Resposta: Portugal.
Carmen Miranda veio para o Brasil aos 2 anos de idade. Pergunta número 48. O descobridor da primeira vacina contra a poliomielite foi Louis Pasteur, Jonas Salk, Albert Sabin ou Oswaldo Cruz? Resposta: Jonas Salk. A poliomielite, conhecida como paralisia infantil, foi erradicada em quase todo o mundo. Jonas Salk criou a vacina injetável e Albert Sabin criou a oral. Pergunta número 49. Em que ano aconteceu a primeira cerimônia do Oscar? 1919, 1929, 1939 ou 1949? Resposta: 1929. A estatueta tem 35 centímetros de altura e quase 4 quilos. Pergunta número 50. Qual é a característica mais visível que diferencia um camelo de um dromedário? Tamanho, cor, corcova ou pescoço? Resposta: corcova. Os camelos têm 2 corcovas e os dromedários têm apenas uma.